Essa é uma extensão da aula sobre as LLMs, onde a gente vai falar sobre as propriedades emergentes que aparecem nos grandes modelos de linguagem. Algo notável acontece quando um modelo atinge certo nível de escala, ou seja, quando ele se torna grande em quantidade de parâmetros e dados de treinamento. Ele começa a demonstrar o que é conhecido como propriedades emergentes, que são as habilidades ou comportamentos que não foram programados no modelo, mas que surgem como resultado da escala e da complexidade que o próprio modelo alcança. As propriedades emergentes nos LLMs são fascinantes, porque mostra como sistemas complexos podem exibir comportamentos ou habilidades que eles não foram previamente ensinados ou programados para fazer. Além da aprendizagem tiro zero que a gente viu, agora a gente vai ver mais 10 tipos de propriedades emergentes. Número 1. Raciocínio lógico e resolução de problemas. Os LLMs demonstram uma capacidade enorme em resolver problemas complexos ou realizar algum tipo de raciocínio lógico. Por exemplo, eles podem deduzir a resposta de um quebra-cabeça baseado somente nas informações contidas no texto, aplicando os princípios de raciocínio que ele aprendeu durante o treinamento com uma enorme quantidade de dados. Número 2. Compreensão e geração de linguagem natural em múltiplos idiomas. Alguns LLMs, especialmente aqueles treinados com dados multilingües, demonstram uma compreensão surpreendente de múltiplos idiomas, inclusive sendo capaz de traduzir entre idiomas que eles não tenham sido treinados para realizar. Eles podem captar nuances linguísticas, expressões e gírias em vários idiomas. Número 3. Criação de conteúdo criativo. Os LLMs estão mostrando um enorme desempenho quando se trata de criação de conteúdo, desde gerar histórias complexas com narração e enredo, até escrever poesias e escrever letras de músicas que podem tocar as pessoas. Essa capacidade vai muito além do que ele simplesmente ficar soltando frases e palavras bonitas, e envolve a geração de ideias novas e criativas que parecem realmente autênticas e muitas vezes chegam a surpreender. Número 4. Respostas contextualizadas e personalizadas. Em interações de diálogo de chatbots, como o ChatGPT, os LLMs podem adaptar sua resposta com base no estilo da conversa, preferências ou até mesmo na personalidade percebida do usuário. Essa capacidade de personalização e contextualização não precisa ser diretamente ensinada, mas ela vem como uma propriedade emergente desses modelos, o que faz ela ser capaz de entender nuances e contextos a partir de pequenas pistas na conversa. Número 5. Entendimento implícito de conceitos complexos. Então, os LLMs podem demonstrar uma compreensão enorme em conceitos complexos, como causas e efeitos em eventos históricos, princípios científicos ou teorias filosóficas, aplicando esse conceito de uma maneira abstrata para fornecer explicações, análises ou interferências que precisa ter uma compreensão profunda sobre esses conceitos. Número 6. Adaptação a novos formatos e domínios. Então, embora os LLMs sejam principalmente treinados em dados de texto, eles podem se adaptar para gerar ou entender conteúdos em novos formatos e domínios. Por exemplo, códigos de programação e até partituras musicais, demonstrando flexibilidade e capacidade de transferência de aprendizado. Número 7. Meta-aprendizagem. Os LLMs também podem demonstrar uma capacidade de meta-aprendizagem, onde aprendem como aprender melhor a partir de dados. Isso significa que eles podem se tornar cada vez mais eficientes em adaptar-se a novas tarefas ou domínios com um mínimo de exemplos, refinando suas próprias estratégias de aprendizado baseada nas experiências anteriores. Número 8. Raciocínio baseado em senso comum. Alguns LLMs demonstram uma compreensão surpreendente de senso comum, também conhecido como conhecimento implícito, que os humanos normalmente assumem como um fato dado. Isso inclui interferências sobre o mundo físico, relações sociais e até normas culturais. Isso permite que os LLMs respondam perguntas e gerem textos que refletem um entendimento contextual profundo. Número 9. Detecção e geração de humor. A capacidade de entender e gerar humor, incluindo piadas, trocadilhos e sátiras, é outra propriedade emergente que se destaca. Isso requer não apenas uma compreensão linguística, mas também ser capaz de entender as nuances culturais e sociais que faz alguma coisa ser percebida como engraçado. E número 10. Interpretação e criação de arte. Então, os LLMs também podem aprender a interpretar e criar artes literárias e visuais, oferecendo análise de obras já existentes ou gerando novas obras inspiradas em estilos específicos. Isso pode incluir a escrita de críticas artísticas que demonstram um entendimento profundo dos temas, técnicas e conceitos históricos. Além dessas 10 propriedades emergentes que a gente viu aqui, os LLMs ainda têm outras propriedades emergentes que eles desenvolvem e ao longo do tempo vocês vão conhecendo ainda mais sobre os LLMs. As propriedades
Possibilidades emergentes sugerem um potencial quase que ilimitado nas LLMs em uma variedade de aplicações, desde a melhoria da interação homem-máquina até a inovação em campos criativos e científicos, mas também levantam questões sobre a interpretabilidade dos modelos. O surgimento dessas propriedades reflete a complexidade e o potencial dos modelos LLMs para transformar uma grande variedade de campos e segmentos, sugerindo uma aproximação a um tipo de AGI, que é a inteligência artificial geral. Mas é crucial a gente abordar essas capacidades com uma compreensão clara das suas limitações. A necessidade de supervisão e pesquisa e atualizações contínuas são extremamente necessários para garantir o seu desenvolvimento.